Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir uma palavra da parte de Deus ao seu coração e de forma abençoadora a você e a sua família. E eu aproveito o momento para cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sei que Deus tem sido o nosso refúgio e Deus tem sido o nosso socorro bem presente. E temos visto ao longo destes dias de quarentena a bênção do Senhor repousar sobre as nossas vidas. E aproveito o momento para convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 8, e nós vamos ler o versículo de número 13. E o texto nos diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado, ou o seu servo, em algumas traduções está assim, sarou. Queridos, nós vemos aqui o relato do centurião de Cafarnaum. O texto discorre que Jesus, em sua caminhada, juntamente com seus discípulos, em um determinado momento, passa por uma região de Cafarnaum e vem aquele homem, e ao encontro do Senhor, e ele, por certo, chega perto do mestre, e ele agora pede ao mestre que, por certo, atente para ele, pois ele tinha um servo em sua casa que estava enfermo e que ele clamava por aquele servo. E aí vamos ver nos versículos anteriores, e aí eu convido você para discorrer a leitura comigo, neste Mateus 8, do verso 5 ao verso 10. E o texto vai dizer assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade tenho soldados, as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que lhe seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui nós olhamos, queridos, que quando aquele centurião chega com o Senhor e roga para que ele operasse o milagre de cura e operasse o milagre de libertação do seu criado, ele agora expõe a posição da sua convicção de que Jesus era poderoso ao ver dele para abençoá-lo, para conceder a vitória. E ele olha para Jesus quando Jesus diz: eu irei lá na tua casa e vou sará-lo. E ele disse: mestre, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, esteja debaixo do meu telhado, mas eu reconheço que há uma autoridade suprema sobre ti, dá uma ordem, e eu tenho certeza que sob o poder da tua palavra, o milagre vai acontecer, pois eu sou um chefe, e eu tenho vários soldados sobre a minha ordem, eu estou diante de um pilotão, e eu digo a este soldado: faz isto, ele faz, eu digo a ele: vem, e ele vem, eu digo aos meus servos, aos meus criados: faze esta
esta tarefa e eles fazem. Então agora dá uma palavra e eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. Jesus naquele momento olha para aquele homem e diz, ele olha para todos os que o seguiam e disse, eu não vi em Israel fé como eu estou vendo neste homem. E aí o versículo 13, que é o texto da nossa mensagem, Jesus fala ao centurião e diz, vai, e como tu creste, da forma que tu colocaste a exposição da tua fé, te seja feito. Eu libero a palavra e tu toma posse do milagre. Deus hoje fala com você e ele diz assim, eu quero que tu exponha a tua fé, eu quero que tu manifeste a tua fé, que você creia que eu sou o Senhor poderoso para te dar vitória, que nas minhas mãos há poder para solucionar o problema, que nas minhas mãos há poder para manifestar uma maravilha, um milagre na tua vida, na tua casa, no teu lar, libertando alguém que esteja oprimido, curando alguém que esteja enfermo, solucionando o problema que está gerando desconforto, está gerando amargura, está gerando preocupações e tristeza. Eu, Senhor Deus, vou manifestar a minha glória e vou te dar vitória. Eu quero que tu te apresente na minha presença de semelhante modo como este homem. Primeiro lugar, reconheça que você não é merecedor, mas é a misericórdia de Deus que vai alcançar. Não é porque você talvez tenha feito um voto e vai acontecer. Não é porque você talvez seja um profeta de Deus, ou uma profetisa, ou um levita da casa do Senhor, ou um pregador da palavra, ou um missionário, uma missionária, que vai acontecer. Não, você vai receber pela misericórdia de Deus. O primeiro passo é se humilhar diante de Deus, reconhecer que Deus é supremo, Ele é o Deus todo-poderoso, e Ele jamais deve ser confrontado, jamais Ele deve ser combatido, porque Ele é o Deus que tem todo o poder, foi Ele que criou todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do seu poder, estão sob o seu domínio, e aí na hora em que você se manifesta desta forma, você agrada a Deus. O segundo ponto é você crer que o que está registrado na palavra de Deus, aleluia, ela vai se cumprir na sua vida. Deus vai manifestar na sua vida a bênção. Todas as vitórias ventiladas em todas as escrituras, elas serão possíveis chegar até você. E aí você vai tomar posse da sua bênção. E você vai dizer, Senhor, é sobre a tua palavra. Eu creio no que está escrito, no que foi revelado na tua palavra. E eu tomo posse dela, e por isso eu estou buscando a vitória. Eu estou clamando pela bênção, eu estou clamando pelo milagre, porque eu reconheço que em ti há poder, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu peço, muito mais do que eu espero, muito mais do que eu anseio. Senhor, eu creio que tu és o Deus poderoso para agir na minha vida, agir na minha casa, agir na minha família. Nesta hora Deus olha para todos e vai dizer, aí há uma fé sobrenatural. E aí o Senhor vai te dar a resposta que deu àquele centurião. Vai, e segundo a tua fé, seja concedido a tua vitória. Você determinou por fé e você já está de posse da sua bênção. Você já está de posse da sua vitória. Eu convido você a ir comigo, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Romanos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. Romanos, no capítulo de número 4, e nós vamos ler o versículo de número 16. Romanos 4, verso 16, e nós vamos ler até o verso 22, e o texto vai nos dizer assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus,
a qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como que aquelas que ainda não são, como que se já fossem. O qual em esperança ele creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de sua esposa Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, ou fazer, em algumas traduções está assim, pelo que isto lhe foi imputado como justiça. Nós olhamos Paulo falando do mistério da bênção de Deus, quando Deus opera o milagre na vida de Sara e concede a Abraão um milagre, pois ela não poderia mais ter filho, já era quase de 100 anos, ele também de quase 100 anos, e agora o Senhor faz a promessa que daria a ele um fruto, e veio Isaque, o filho da promessa. Era um milagre, só Deus poderia fazer. Abraão então creu nisto, ele não duvidou, mas ele olhou e disse assim: é impossível que eu, como velho, já receba muitos filhos, porque no máximo eu poderei com a minha esposa por milagre ter 1, ou no máximo 2, mas é interessante que Paulo diz aqui que ele não duvidou, e contrariando a esperança, ou seja, contrariando a lei normal das coisas, mas ele creu que o Senhor era poderoso para operar grandes milagres. Deus hoje olha para você e diz: se tu creres, eu vou operar um milagre na tua vida. Eu vou operar um milagre na tua casa e vai ser feito conforme a tua fé. É necessário que você medite na palavra de Deus, se encha do conhecimento da palavra do Senhor, para que por meio desta palavra você possa suscitar na sua vida a fé sobrenatural para receber a bênção de Deus, para receber a vitória que vem da parte de Deus. Eu levo você aqui mesmo no livro de Romanos. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 e no versículo de número 17. E o versículo 17 deste Romanos 10 vai dizer o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Quando você agora medita na palavra de Deus e você desfruta do conhecimento do que Deus fez, do que Deus operou, das grandes maravilhas que Deus fez, dos grandes sinais, Deus vai suscitar, ou seja, vai aumentar a tua fé. E na hora em que a sua fé é levantada, estabelecida, o milagre vai acontecer segundo a sua fé. Você vai passar a crer que o Deus que você serve é o Deus que opera milagre, é o Deus que faz maravilha, é o Deus que atentou para a vida de Abraão. Ele vai atentar para a sua vida, porque agora ele é o nosso Pai na fé, ou seja, ele creu e a promessa chega até nós, e na hora que a promessa chega até nós, ela chega por favor, por graça, porque nós não merecíamos, mas agora, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, nós estamos sendo alcançados por esta graça, por este favor, por esta bênção de Deus. E Deus olha hoje para você e diz: você e sua casa vai receber um grande milagre pela sua fé. Ah, você pode ter 10, 15, 20 ou mais pessoas que não acredite, que não creia, mas porque você crê, porque você acredita, haverá salvação, haverá libertação, haverá livramento, haverá cura, haverá provisão, haverá milagre, haverá bênção de Deus conforme a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia ainda no livro de Mateus, e eu convido você agora para abrir a sua Bíblia no capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15, nós vamos encontrar
neste texto, louvado seja o nome do Senhor, é descrito a história também sobre o cunho de fé da mulher cananeia. Mateus capítulo 15, e eu convido você a ler comigo do verso de número 22. E nós vamos ler do verso de número 22 ao verso de número 28. E o texto diz assim: E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não é bom, ou em outra tradução, não é lícito, pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Verso 28 fecha dizendo: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. Você olha aqui que aquela mulher, ela sai ao encontro de Jesus. Ela se humilha diante de Jesus. Ela se humilha a ponto de ignorar toda discriminação ou todo repúdio contra a sua vida. Ela agora olha e Jesus olha para ela e os seus discípulos dizendo: socorre ela, ou então despede, que ela vem gritando. E ela ia atrás: Senhor, me ajuda, minha filha precisa de um milagre, eu necessito da tua ajuda, eu sei que tu podes, tu és o mestre e tu tens poder, e eu sei que tu podes operar. Jesus para e diz àquela mulher, quando ela dobra o seu joelho e diz que ela adora, então ela encosta a sua testa ao chão e ela se humilha no pó. E agora Jesus olha para ela e disse: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos, porque a minha missão é ir em busca dos filhos de Israel. E ela disse: sim, Senhor, eu sei desta verdade, mas também eu sei que os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu estou aqui com uma miserável, daquela que come das migalhas. E Jesus olhou para ela e disse: quão grande é a tua fé. Ah, então recebe de acordo com a tua fé. Queridos, Deus olha para você e nós aprendemos aqui neste texto. Primeiro ponto, suplicar a bênção de Deus, clamar até receber. Aquela mulher foi diante de Deus, ela foi gritando atrás de Jesus, ela foi gritando. Você vai orando de manhã, de tarde, de noite, não desista, não abra a mão da bênção de Deus, vá clamando, vá buscando, vá guerreando pela sua vitória. Ainda que no meio do caminho surja alguém e possa dizer a você: você não é merecedor, você é pecador, você é pecadora, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te atender, a tua oração não vai chegar aos céus, o teu jejum não está valendo de nada, o teu propósito, a tua campanha não está valendo de nada. Você vai continuar se humilhando, ignore as afrontas. Olha, querido, ser chamado de cachorro, de cachorrinho. Nós, se fosse nos dias de hoje, nós íamos dizer: mestre, fique com o seu milagre.
porque eu já estou indo. Não, aquela mulher disse, sim, mestre, eu entendo, mas eu também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu não me importo ser serva, o importante é que eu possa testemunhar que um dia eu fui alcançada com um milagre, que eu fui alcançada por uma bênção. Não importa a situação, que este milagre vai chegar a mim, mas eu creio que eu serei atendida. E Jesus olha e diz, grande é a tua fé. A sua fé não pode ser uma fé que não seja firmada, estruturada em Deus. Tem gente que está buscando a Deus, mas se ouvir uma palavra amarga, ele se desvia, ele abandona, ele sai do lugar da bênção, ele deixa de cantar, ele deixa de pregar, ele deixa de louvar, ele deixa de fazer a obra. Deus hoje está olhando para você e dizendo, não desista, continue adorando, continue buscando, continue dedicando a sua vida. O milagre vai acontecer segundo a sua fé. Você está perseverando, Deus vai te honrar. Você está caminhando em fidelidade com Deus, abrindo mão de tudo aquilo que poderia ser a satisfação da sua carne, dos seus desejos. E Deus está olhando para esta vida de comunhão, de contrição a Deus, e Ele vai dizer, o milagre é seu. Eu vou te dar vitória, eu vou abençoar, eu vou responder o teu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no livro de Mateus, agora no capítulo de número 21. Vá comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 21, e nós vamos ler, louvado seja o excelso nome do Senhor, o versículo de número 19. Nós vamos ver aqui, quando Jesus passa por uma certa manhã, vindo de uma caminhada, e ele passa ali, numa certa região, e nós vamos ver aqui a questão de uma figueira. Mateus, capítulo de número 21, verso 19, e nós vamos ler até o verso 22. E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disseste, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E o verso 22 fecha dizendo, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Deus hoje olha para você e diz, o que sai da sua boca vem inspirado com autoridade e com poder. Então evite abrir a sua boca e liberar palavras amargas ou ociosas. Declare sempre o que é ato profético de bênção. As coisas estão caminhando difícil, profetize a vitória. Um filho está em desobediência, profetize sobre ele a bênção de Deus. Profetize a libertação. Declare na vida dele bênção de Deus. Na hora em que você está declarando, Deus está determinando o milagre. A palavra que sai da sua boca, ela tem poder, porque habita em você a presença de Deus, o Espírito de Deus. Este dia vai ser um dia de vitória. Eu vou passar por esta luta, mas vou sair cantando o hino da vitória. Vá profetizando, vá determinando. É pela sua fé. E aí você vai ter convicção de que não somente isto, mas a sua fé será confirmada em coisas maiores, em conquistas maiores, em situações relevantes da sua vida. Deus vai estar presente com você, assim como todos os seus pedidos ao Senhor. Louvado seja Deus. Vá comigo no livro de Lucas. No livro de Lucas, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 5. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Louvado seja o excelso nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 5 e o verso de número 18. E você lê comigo. Lucas 5,
verso de número 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante do Mestre Jesus. E não achando por onde o poderiam levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus comoveram-se a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecado, então ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Queridos, quando a sua fé está alicerçada em Deus, e você vai buscar a Deus, ainda que você esteja clamando por alguém que está em falha ou desobediência, alguém que está passando por um vale, ou está acamado, ou está dentro de uma terrível tribulação, por cunho do seu pecado, da sua desobediência, mas você está indo e clamando por ele, Deus vai atentar para a sua vida. Pastor, meu marido está no mundo da perdição, meu filho, meu pai, minha mãe, alguém da minha família, um sobrinho, uma sobrinha. Pastor, eu estou vivendo momentos de aflição porque este membro da minha família está em desobediência a Deus. Pastor, será que Deus vai ouvir? Eu te afirmo, e aqui está o poder da palavra, Deus vai ouvir a tua oração. Esta pessoa vai ser amparada pela tua fé, e Deus vai libertá-la, o milagre vai acontecer, Deus vai criar uma situação de arrependimento, e ela vai se converter ao Senhor. E eu tomo a liberdade para profetizar que os agrilhões que estão aprisionando esta vida que te preocupa, Deus já está quebrando, Deus já está destruindo. Eu determino por fé em nome de Jesus que a enfermidade está sendo arrancada, que a opressão do inimigo está sendo tirada, e eu declaro em nome de Jesus que a unção do milagre está chegando, para que os fariseus, aqueles que são acusadores, os que são oposição à tua fé, veja que você teme a Deus e estás na presença do Senhor, e pela graça de Deus o Senhor está alcançando você e toda a sua família com a bênção de Deus. O Ramanasso de Miandecaia. Ainda no livro de Lucas, eu agora convido você no capítulo 8, louvado seja Deus. Ainda no livro de Lucas, capítulo 8, e eu quero que você leia comigo o verso 43, louvado seja Deus. E nós vamos ler do verso 43 ao verso 48, e o texto diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia já 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser ela curada. Chegando por detrás dele, o tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão é tão grande, te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse a ela: tem bom ânimo, filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz. Queridos, aquela mulher, ela estava já há vários anos sofrendo. Ela estava há vários anos padecendo. Ela estava há vários anos sendo confrontada e gastara tudo que tinha. Mas um certo dia ela ouviu que Jesus passara por ali e ouviu testemunhos de que Jesus operava. E ela vai e diz, agora é a minha vez, é a minha chance. Ela vai ao meio da multidão, ela contraria a lei, ela poderia até ser morta, apedrejada, porque quem naqueles dias estivesse como ela, com fluxo de sangue, não poderia chegar perto de nenhuma pessoa, porque poderia contaminá-la. Aí o que acontece? Aquela mulher rompe todos os protocolos, ela vence a multidão e ela se aproxima de Jesus. Olha só, com humilhação. E ela disse, eu tão somente tocar na orla. Olha como ela foi humilhada, rastejando ao chão, e ela toca em Jesus. Na hora em que ela toca em Jesus, na veste de Jesus, ela recebe o milagre. Queridos, o manto de Jesus hoje é a misericórdia para você. Simbolicamente, o manto de Jesus hoje é a compaixão. O manto de Jesus hoje é o amor que ele tem por você. E você vai tocar no amor de Deus. Você vai tocar no amor de Jesus. Você vai olhar e você vai clamar. E Jesus vai dizer, não há barreira para o meu operar. Eu vou abençoar. Você vai se humilhar. Você vai romper. Ignore as palavras ao contrário. Despreze toda palavra maligna que vem para te descompensar e te desestruturar. Acredite que a palavra de Deus para você hoje há jeito, há solução, há milagre, e a fé é o campo da tua vitória. Eu quero neste momento orar com você. Eu quero clamar com você. Eu quero abençoar a sua vida e a sua casa. Coloque agora diante de Deus a sua ansiedade e creia que o Deus que me inspirou a declarar esta palavra para você, ministrada neste dia para você, é o Deus que vai cuidar e vai te abençoar. Glorioso Rei de Israel, eu oro agora pelo teu filho e a tua filha, Senhor, que tem acompanhado este momento de reflexão e de meditação. Que o Senhor traga sobre ele a vitória, Senhor. Que pela sua fé, Senhor amado, ó Deus poderoso, ele possa receber o milagre. Fé que traz milagre para si. Eu oro agora em nome de Jesus, que o Senhor opere agora o milagre da cura, o milagre da libertação. Eu oro agora pela libertação desta casa. Eu oro pela libertação desta vida, eu oro pela restauração desta família, eu oro pela restauração deste casamento, eu oro pela restauração destas finanças, e em nome de Jesus, eu apresento cada pedido, eu apresento cada clamor, e declaro a vitória dos teus filhos, em nome de Jesus. Receba o seu milagre, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, quero agradecer você por ter nos acompanhado e estar conosco, fazendo parte deste momento glorioso e para a minha vida histórica, porque tem sido para mim uma experiência nova no meu ministério, poder compartilhar a longa distância com você um pouco da fé que Deus tem trazido ao meu coração. E eu quero neste momento convidar você a fazer parte, a continuar conosco nesta história, assistindo os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal, que é Luz da Libertação Oficial. Inscreva-se, convide a sua família, amigos para se inscrever. E quando acessar os nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like, para que você seja avisado do próximo vídeo, e Deus, por certo, te abençoará. Na descrição dos nossos vídeos, nós teremos aí as contas da igreja e o CNPJ da nossa igreja. Convido você
a continuar sendo fiel, parceiro comigo no ministério e fazendo depósito aí do seu dízimo, das suas ofertas, das suas contribuições. E que Deus em Cristo vos abençoe com toda sorte de bênção. Neste momento eu quero agradecer a Deus e orar por todos os dizimistas e por todos os mantenedores da obra do Senhor nosso Deus. Amém? Querido Deus, eu louvo ao teu nome por cada um dos teus filhos e filhas. Eu oro, Senhor amado, por cada um dos teus servos e servas que são dizimistas e mantenedores. Senhor, eu oro para que a janela dos céus se abram e o Senhor ordena bênção sem medida. Também abençoe os desempregados e todos que estão atravessando por lutas financeiras. Eu oro e determino sobre eles as portas abertas e o teu milagre financeiro. Abençoe com toda sorte de bênção, assim como todos os mantenedores, alcançando-os com a vitória e com a tua bênção no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com você e toda a sua família. Amém.